E hoje nós vamos para o versículo 12. O versículo 12, ele inicia um novo trecho do capítulo, e agora nós vamos ver a cura de um leproso. O leproso é o Hanseníase. A lepra, hoje, é a hanseníase. E é interessante que esse termo lepra foi por tantos e tantos séculos usado que, embora lepra e hanseníase seja a expressão de uma mesma doença, eu não sei se sentem igual, mas parece que lepra é algo muito, muito, muito terrível. E hanseníase já é tratável. É interessante, não é? Mas a lepra não era, quando se chamava lepra. Acho que ficou este peso terrível, já que as pessoas que tinham esta doença, e veja, estamos falando do início do século XX ainda, as pessoas eram segregadas, eram afastadas do convívio social, tinham que sair de seus lares, se afastar de suas famílias, todos eram testados. Tem um livro do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, que, aliás, hoje completa 97 anos. Parabéns ao nosso companheiro de Lides Espíritas, que se chama Tramas do Destino. Nesse livro, Tramas do Destino, conta a história de uma família, a família Ferguson, que vem com muitas questões do passado para serem trabalhadas, e dois personagens da família, então, contraem a lepra, no tempo era lepra, mas foi exatamente no período em que começou a surgir os primeiros medicamentos para que a pessoa conseguisse, para que a doença conseguisse ser dominada e até mesmo as pessoas pudessem voltar, terem uma remissão, um tratamento, e pega exatamente essa parte o livro. Então fica aqui a recomendação, no dia do aniversário do nosso companheiro Divaldo Franco, Tramas do Destino, que faz uma ponte também aqui com a hanseníase. Quando a lepra deixou de ser lepra e passou a ser hanseníase, né? Deixou de ser algo tão terrível na vida de nós, seres humanos. E nós vamos ver, então, a cura de um leproso. E Cleia, querida, seja bem-vinda. Versículo 12, capítulo 5, começa a contar-nos, então, Lucas. E aconteceu que, enquanto ele estava em uma das cidades, eis que um homem cheio de lepra. Então, nós podemos ter vários estágios da doença. E vamos falar no passado, porque hoje em dia existem medicamentos que favorecem que ela nem chegue a se manifestar, não é? Os primeiros sintomas são exatamente a falta de sensibilidade até o fogo. E depois tem as manchas, aparecem manchas no corpo antes das feridas começarem. Não fica assim ferida, porque o organismo ele vai começando a ficar sem as cartilagens, primeiramente, né? Orelhas, nariz, depois vai a ponta dos dedos, os dedos, pés e mãos, não é? Até mesmo a pessoa vai perdendo a visão também, é algo muito duro. E aqui Lucas nos diz que esta pessoa, este homem, estava cheio de lepra, ou seja, estava num estado ou num estágio avançado da doença. Não estava no estágio de manchas, estava no estágio avançado, que já lhe faltavam partes do corpo. E é muito impressionante, porque a pessoa não tem nariz nenhum na fase avançada. Não é? É algo muito, muito chocante mesmo. Então, imaginemos essa pessoa chegando até Jesus. Ao ver Jesus, ele se prostra diante do mestre. Rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele não pede para que Jesus o cure. Ele diz a Jesus que, se Jesus quiser, ele pode purificá-lo. Então, ele fala uma verdade profunda, e é isso mesmo, é a vontade. Jesus, com a sua vontade, a vontade é a nossa alavanca.
Nós temos o pensamento, que é a ferramenta. E a vontade é a alavanca, é a força que faz a ferramenta agir. Então, Jesus, o Espírito puro, imaginemos o nível de vontade. E o pensamento de Jesus. Mas ele levanta a questão, se quiseres. Não vamos esquecer que nem tudo, Deus, então, não é? Nem tudo que pode ser feito a nosso favor, será feito. Ah, é possível curar um câncer? Sim. É possível curar algo que os médicos dizem é isso? Não tem jeito. Para Deus, nada é impossível. Mas nós nos perguntamos, e por que não pode ser assim? Porque nós temos necessidades reencarnatórias, temos que aprender, temos que reparar, e nem tudo que pode ser feito será feito. É como, por exemplo, uma mãe pode dar a seu filho todo dia pizza ou hambúrguer? Poder ela pode, mas não faz. Por quê? Porque não é o melhor para o filho. Tem que comer, comida balanceada e tudo isto. Então, não é porque pode ser feito que será feito, porque só será feito na medida em que seja melhor para nós. Se quiseres, podes purificar-me. Excepcionalmente, no período em que Jesus esteve conosco, algo interessante aconteceu. Todos aqueles que chegaram a Jesus pedindo cura, foram curados. E nós vimos aqui na semana, não foi nem passada, foi retrasada, quando ele esteve em Nazaré. Por quê? Porque é necessário algo muito importante para a cura. Todos os que buscaram Jesus, pedindo e querendo a cura, foram curados. Todos, 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 todos. No entanto, lá em Nazaré, muitos queriam cura, mas Jesus não curou. E por quê? Não havia fé. Eles não reconheciam Jesus como Messias, como aquele que tinha condições de curar. Ele era o filho do carpinteiro, mas este não é o filho do carpinteiro? Então é isso. E ele disse, ninguém é profeta em sua própria terra. Então nós podemos dizer que todos os que procuraram Jesus, imbuídos do desejo de cura, mas reconhecendo em Jesus aquele que realmente pode curar, exatamente como este que vai buscar Jesus. Ele nem pede a cura, ele reconhece o poder do Senhor. Ele reconhece e diz que se ele quiser, ele pode. É claro que o pedido está implícito. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Porque realmente é toda uma purificação, não é? Imaginemos curar. Olha, vai para casa, você está curado. Daqui a pouco você vai se sentir melhor. Não. Vamos acompanhar. Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero. Lembra, ele disse, se quiseres. A resposta de Jesus foi, quero, eu quero. Seja purificado, ou seja curado, seja limpo. Que essa doença, não é? A pessoa era tida como imunda, não é? Porque a pessoa tinha o nome riscado do livro da vida. Ela passava a ser considerada morta. Saiu, acabou. Não existe mais como cidadão. Eram proscritos para regiões, né, o Vale dos Leprosos. Ali ficavam todos exilados, mas os seus nomes eram riscados civilmente do livro da vida. Para todos os efeitos, morreram. Para a sociedade, morreram. Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra afastou-se dele. Aí ele ficou curado e vai ficar com aquelas cicatrizes, né? Nariz, vai ficar com a cicatriz. Jesus curava. E o corpo voltava
imediatamente a forma de antes da doença. Imaginemos aquilo ali acontecer na nossa frente. A pessoa está ali desfigurada pela doença. Jesus toca, quero, seja purificado. Voltou o nariz, voltaram as orelhas, voltaram os dedos. Essa é a cura. Jesus quis. Primeiro, nós estávamos falando, por que todos foram curados, não é? Porque ele é o Messias, e ele, então, mostrava o seu poder de Messias, do enviado de Deus, o profetizado no Antigo Testamento. Estava ele lá, aquele que foi dito que viria, e veio. Então, ele provava que ele era o Filho enviado de Deus, o Messias, o Cristo. Alguns reconheciam, outros não, até hoje. No versículo 14 nós temos, e ordenou-lhe não dizer a ninguém. Ele podia até não dizer, né? Mas literalmente estava na cara. Ordenou-lhe não dizer a ninguém, mas pela sua purificação, conforme Moisés ordenou, em testemunho para eles. Desculpa, pulei uma frase. Desculpa, pulei uma linha. E ordenou-lhe não dizer a ninguém, mas disse, depois de partir, quer dizer, depois de Jesus partir, depois de eu partir, ou melhor dizendo, acho que não, depois de partir, você, depois de sair daqui. Saindo daqui, melhor assim. Saindo daqui, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta da tua purificação, conforme Moisés afirmou, ou melhor, Moisés ordenou em testemunho para eles. Então, haviam duas coisas, não é? Havia algum tipo de oferenda, que não devia ser nada grande, deveria ser algo mesmo simbólico, imaginemos, ele não tinha absolutamente nada, ele ia ofertar o quê? Mas, talvez, o testemunho da cura. E, importantíssimo, ele deveria se mostrar curado para que o seu nome voltasse ao livro da vida. Isso era o mais importante. Ele tinha sido dado como morto por causa da doença. Sendo assim, a sua cura o devolvia à sociedade. Então, um registro civil mesmo. Seu nome volta, então, a estar registrado. Não vamos esquecer que o templo, não é, fazia esse controle duplo, não é? Ação dupla, religiosa e civil. Depois até isso passou para a Igreja Católica também, não é? Os casamentos, o batizado seria o principal registro, não é? A certidão de óbito deveria ser pelo médico, acredito eu. A certidão de nascimento também. Não sei, médicos, quando é que os médicos começaram a aparecer? Até as coisas da sociedade se tornarem mais complexas. O que tinha numa cidade? Fato. Tinha o padre. Desde lá, do século 6, 7, 8, 9, 10, quando começaram a aparecer os médicos? E Deus me livre, o início da medicina, não é? Nem vamos entrar nisso aqui. Muito bem. No versículo 15, nós temos: difundia-se ainda mais a palavra a respeito dele, curando leprosos, não é? A respeito dele, muitas turbas, ou seja, muitas multidões, se reuniam para ouvir e serem curados de suas enfermidades. Não necessariamente nessa mesma ordem, não é? Ouvir e serem curados de suas enfermidades. Versículo 16, ele, porém, estava se retirando aos lugares ermos e orando. Então, muitas vezes, ele impunha o seu afastamento, porque se dependesse da multidão, ele não teria folga. Ia ser o tempo todo ali curando, porque nós sabemos, necessitados é o que não falta no mundo. Nem agora, doentes, nem a época. Agora nós ainda temos mais infraestrutura na época. Quem ia curar o pobre? Talvez lá o tribuno romano ou o sacerdote tivesse
médicos que fossem lá, né, ajudar. E os médicos antigos tinham conhecimentos, não é, maiores do que os da Idade Média, por incrível que pareça. Né? Os egípcios faziam cirurgias no cérebro. Enfim, mas não foi o caso da civilização que veio depois. Não é? Hoje eu estou tendente a pensar nessa medicina antiga, que era bem complicada. Não vamos esquecer que até o século XX, a lepra ainda isolava as pessoas. É uma doença que ainda estava ali sem conseguir ser. E hoje nós ainda temos o câncer, não é? Está aí também esperando a cura. Mas vai chegar, né? Vai chegar. Bom, então Jesus, ele se retirava e orava, buscava. Isso, estamos ainda no início, né? Estamos no início. Aqui já temos os 4 primeiros apóstolos, depois começam as curas, e Jesus, não vamos esquecer que Jesus está sempre em contato com Deus, mas ele se impunha a todos que ele estivesse isolado e orando. Ele precisava se isolar para orar? Por que então ele se isolava para orar? Tudo é lição, tudo em Jesus é lição. E é importante que a gente aprenda também, no meio de tantas exigências à nossa presença, que existem momentos, e devem haver momentos, em que nós nos recolhamos para orar. Nós precisamos disso. Nós não somos espíritos puros em contínua, plena comunhão com Deus. Nós não somos. Não estamos neste nível ainda. Jesus está nesse nível, já estava nesse nível quando esteve aqui conosco. Mas ele se recolhia para orar. Precisava ser assim. Jesus testemunhava, Jesus exemplificava para nós, para nos ensinar como se faz. Estou passando por momentos tão difíceis. Tem sido tão difícil. Quando é que nesses momentos difíceis nós nos recolhemos e oramos? Oramos. Simplesmente, sem olhar relógio, nós buscamos um lugar onde possamos estar conosco mesmo e Deus e oramos. Até que nos sintamos acolhidos, até que nos sintamos abraçados, fortalecidos, abençoados, acalmados. O torvelinho, as tempestades que por vezes nos colhem. E não precisam, às vezes, ser tempestades terríveis, dias que nos tumultuam. E assim, tumultuados, não pensamos direito e podemos não refletir o suficiente para fazermos boas escolhas como faríamos se estivéssemos mais serenos. Antes, é difícil, mas que seja, vou ali beber uma água, rapidinho eu já volto. Vou beber água rapidinho, vou pegar a água, vou para um cantinho que seja da cozinha com a água. 5 minutos. Eu vou ali no banheiro lavar o rosto. 5 minutos. Isolarmos, nos recolhermos, essa é a melhor palavra, não é? Recolhimento. Para estabelecer, mas eu estou muito tumultuado, não consigo nem parar para fazer isso. Não há nada que nós não possamos treinar.